Quem conta uma história, acende uma luz no mundo. Era uma vez lá na Irlanda, há centenas de anos atrás. Naquela época, existia uma tradição muito forte de que quando uma família tinha 7 filhos, o 7º filho, sendo menina, deveria ser batizado com o nome de Eva, e sendo menino, deveria ser batizado com o nome de Adão. Isso garantiria àquela criança, segundo a tradição da época, sorte na vida. Se a família tivesse mais de 7 filhos, o que era muito comum naquela época, o 8º, o 9º podia ter qualquer nome, mas tendo 7, o 7º deveria se chamar Adão, sendo menino, Eva, sendo menina. A história que eu estou contando para vocês é de uma família que teve 7 filhos. E o 7º foi um menino. E segundo a tradição, foi batizado por nome de Adão. Naquela época tinha, hoje em dia também tem. Um filho ou uma filha fica responsável por tomar conta do pai e da mãe. Os outros ganham o mundo. E é sempre assim, porque um mora mais perto, ou porque tem mais jeito. Até hoje acontece isso. Na família do Adão, ele, o filho mais novo, ficou responsável para cuidar do pai e da mãe. O Adão morava com o pai e com a mãe, mas isso não impediu ele de se apaixonar, de conhecer uma mulher maravilhosa e se casar com ela. O maior desejo do Adão era ser pai, mas a sua esposa não engravidava. Eles faziam de tudo que ensinavam na época e ela não engravidava. O Adão morava com o pai e com a mãe e a sua esposa. Então, com o passar dos anos, o Adão percebeu que o pai tinha cada vez mais dificuldade de locomoção pela idade. E a mãe, e naquela época não tinha esse nome, por conta do diabetes, ficou cega. O Adão amava demais a sua esposa e amava demais seu pai e sua mãe, e cuidava deles. A maior diversão para o Adão era todo domingo ir à feira. Eu vou explicar por quê. Porque ele ia na feira e para chegar até a feira tinha um riacho que tinha uma pontezinha, não era grande, devia ter 1,5 metro assim. E a pontezinha já estava até de madeira, já estava bem torta. O riacho não era fundo, as pessoas passavam por ali. Um adulto não tinha dificuldade, mas para as crianças. Então o Adão deixava as coisas da feira e ficava ali, ajudando as crianças a atravessar. Ele queria tanto ter um filho, ele gostava tanto de criança. Então, era a diversão dele. Vai virar um pássaro! É um peixinho! Ele brincava. No dia que aconteceu isso que eu vou contar para vocês, o Adão já estava se preparando para ir embora, porque a feira já estava desmontando. Quando se aproximou um homem muito pequenininho, mas pequeno mesmo, muito menor que um anão. O homenzinho olhou nos olhos do Adão. E o Adão, sem dizer nenhuma palavra, percebeu que aquele ser pequenininho ia precisar de ajuda. E imediatamente colocou o homenzinho do outro lado. O homenzinho olhou nos olhos do Adão e disse: você em nenhum momento riu da minha aparência ou do meu tamanho. Você só quis me ajudar. E isso diz muito do seu coração. Você merece um presente. E o homenzinho arrancou um botão do colete, um pequeno botão dourado. Colocou na mão do Adão e disse: neste botão você tem um pedido. O que você pedir irá se realizar. Nossa, o Adão ficou encantado, olhando aquele botão tão pequenininho na mão dele que parecia tão grande. E quando ele olhou de novo, o homenzinho, que era um gnomo, já tinha ido embora, desaparecido. Adão pegou o botão com todo cuidado,
recolheu as coisas da feira e foi para casa. Chegando em casa, chamou a sua esposa. Trouxe a mãe com dificuldade porque não podia enxergar. Chamou o pai e contou toda a história do que tinha acontecido. E olhando nos olhos da esposa disse: e eu tenho aqui um pedido. E eu quero que nós tenhamos um filho. Ele não chegou a terminar, a mãe gritou: meu filho, peça por mim, peça pela minha vista, meu filho. Eu quero voltar a enxergar. Não sei se já aconteceu com vocês que estão aqui na live me assistindo, de ter convicção de que vai falar algo e de repente é interrompido e o seu coração se divide. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas aconteceu exatamente com Adão. Ele queria tanto um filho, e a sua esposa também, mas a sua mãe pediu para enxergar. E tudo que um filho fizer para uma mãe é pouco, perto do que uma mãe é capaz de fazer por um filho. De repente se fez um silêncio por alguns segundos, que pareceram horas. E o silêncio só foi quebrado pela voz do pai, que de forma firme dizia: deixa de bobagem! Olha, a sua mãe já viveu o que tinha que viver e já enxergou o que tinha que enxergar. Você tem que pensar agora no presente, meu filho, no seu futuro. A velhice chega rápido, peça ouro. Ouro no presente vai garantir o seu futuro. Então, nessa hora, o coração do Adão ficou dividido em três. Ele olhava para sua esposa, que como ele, queria um filho. Ele olhava para sua mãe, que era incapaz de enxergar, e que pedia para voltar a ver. E olhava para o seu pai, que com um olhar firme dizia: pense em você, pense no futuro, peça no presente ouro. E ele com um botão na mão para fazer um pedido. Eu quero agora pedir a você que está assistindo o nosso webinar, está assistindo essa live, que se coloque no lugar do Adão. Sendo você este personagem, estando de frente a três escolhas, que pedido você faria? Eu vou pedir para que você escreva na live, aqui no nosso chat, só escreva sim a hora que você tomar a sua decisão. Se coloque no lugar do Adão. E quando você decidir, escreva para mim, sim. Você não precisa dizer o que você escolheu, mas tome a decisão e escreva sim. Eu estou vendo aqui. Então Adão pegou o botão, olhou nos olhos da sua esposa, olhou a sua mãe, que era incapaz de enxergar, olhou o pai e disse: eu tenho aqui um desejo, e eu desejo que a minha mãe veja o meu filho num berço de ouro. Dizem que nessa hora, uma luz entrou pela janela. E todos se arrepiaram. Então ele repetiu: eu desejo que a minha mãe veja o meu filho num berço de ouro. E dizem que foi exatamente isso que aconteceu. Eu gosto de contar essa história porque ela fala de opções e de criatividade. Quem é mais criativo tem mais opções.